Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 3 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema número 1. Quais são, letra A componente x e B, a componente y de um vetor A no plano XY que faz um ângulo de 250 graus no sentido anti-horário com o semi-eixo x positivo e tem um módulo de 7,3 metros. Considerando o plano cartesiano, formado pelos eixos vertical e horizontal, considere um vetor de módulo igual a 7,3 metros sobre o eixo x orientado no sentido positivo. Uma volta completa é equivalente a um ângulo de 360 graus ou 2π radianos. Os eixos dividem esta volta em 4 partes de 90 graus ou π/2 radianos. Se girarmos este vetor em torno da origem no sentido anti-horário, ele descreve um ângulo de 90 graus em relação ao eixo x quando estiver sobre o eixo y orientado no sentido positivo. Girando mais um quarto de círculo, ele estará novamente sobre o eixo x, porém orientado no sentido negativo, e o ângulo descrito agora é de 180 graus. Para chegarmos ao ângulo de 250 graus do problema, basta girarmos mais 70 graus no mesmo sentido e teremos o vetor A citado no problema. A componente x, ou componente horizontal deste vetor, é a projeção ou sombra dele sobre o eixo horizontal. Se medirmos o ângulo de orientação de um vetor, conforme foi mostrado, a componente x dele é igual a AX igual a A vezes cosseno de θ. Nessa expressão, A é o módulo do vetor e θ é o ângulo que ele forma com o semi-eixo positivo de x, como mostramos. Analogamente, a componente y do vetor, ou componente vertical, é a projeção ou sombra dele sobre o eixo vertical, que é igual a AY igual a A vezes o seno de θ. Portanto, neste problema, as componentes são: AX vai ser A vezes cosseno de 250 graus, e AY vai ser A vezes o seno de 250 graus. O valor do módulo do vetor foi dado no problema, e os valores do seno e do cosseno do ângulo podem ser obtidos consultando tabelas ou através de calculadoras. Substituindo por estes valores, as componentes são: AX vai ser 7,3, que é o módulo do vetor, vezes menos 0,3420, que é o cosseno do ângulo 250 graus. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos 2,4966. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão da medida original do módulo, fica que o AX vai ser menos 2,5 metros. Fazendo o mesmo para a componente y, a y vai ser o módulo de A, que é 7,3, vezes o seno de 250 graus, que é menos 0,9396. Fazendo esta multiplicação aí, dá menos 6,85908 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna a y igual a menos 6,9 metros.